O primeiro ponto a compreender sobre o juízo final é que ele é inevitável, independentemente de como interpretamos a profecia sobre o fim dos tempos. A Bíblia nos assegura que está determinado para os homens morrerem uma vez, e após isso, o juízo em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Todos nós temos um encontro divino com nosso Criador. O apóstolo João registrou detalhes do juízo final. Então vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Esse notável trecho nos apresenta o juízo final, o fim da história humana e o início do estado eterno. Podemos ter certeza disso, não haverá erros em nossos julgamentos porque seremos julgados por um Deus perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48, e em João capítulo 1, versículo 5. Isso se manifestará em muitas provas inegáveis. Em primeiro lugar, Deus será perfeitamente justo e imparcial. Atos capítulo 10, versículo 34, e em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Em segundo lugar, Deus não pode ser enganado. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Em terceiro lugar, Deus não pode ser influenciado por nenhum tipo de desculpa, preconceito ou mentira. Em Lucas capítulo 14, versículo 16 ao 4. Como Deus o Filho, Jesus Cristo será o juiz. Em João capítulo 5, versículo 22. Todos os incrédulos serão julgados por Cristo no grande trono branco e serão punidos de acordo com as obras que fizeram. A Bíblia deixa claro que os incrédulos estão armazenando ira contra si mesmos em Romanos capítulo 2, versículo 5, e que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras em Romanos capítulo 2, versículo 6. Os cristãos também serão julgados em um julgamento diferente chamado Tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Mas como a justiça de Cristo nos foi imputada e nossos nomes estão escritos no livro da vida, seremos recompensados, não punidos, de acordo com nossas obras no juízo final. O destino dos perdidos estará nas mãos do Deus onisciente, que julgará cada um de acordo com a condição de sua alma. Por enquanto, nosso destino está em nossas próprias mãos. O fim da jornada de nossa alma será ou no céu eterno ou no inferno eterno. Em Mateus capítulo 25, versículo 46. Precisamos escolher se aceitaremos ou rejeitaremos o sacrifício de Cristo em nosso favor, e precisamos fazer essa escolha antes que nossas vidas físicas na terra cheguem ao fim. Depois da morte, não há mais escolha. E nosso destino é ficar diante do trono de Deus, onde tudo será revelado diante dele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e Romanos capítulo 2, versículo 6.